Pronto. Vamos lá. Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Sem Edição, conteúdo audiovisual do blog Desde Que Eu Me Entendo por Gente. Hoje eu estou em Conceição do Jacuípe, Birimbau, cidade que fica aí a 97 quilômetros de Salvador e que integra a região metropolitana de Feira de Santana, para entrevistar João Patrício Machado de Moraes, ou simplesmente Patrício de Moraes, poeta, escritor, compositor, professor da Rede Pública Estadual de Ensino da Bahia aqui, e que vai conversar com a gente um pouquinho sobre a arte que ele vem fazendo há muito tempo, que é a arte da palavra, a literatura. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira de Patrício e os projetos aí que ele tem para o futuro. Eu, desde já, agradeço aqui sua presença no Sem Edição e por você ter aceitado o convite. Muito obrigado. O agradecimento é recíproco. Agradeço ao Sem Edição por ter escolhido Patrício de Moraes para aqui bater esse papo e conversando com nossos internautas, passando um pouco do trabalho de Patrício de Moraes, para poder eles terem uma noção de todo esse trabalho, e o Sem Edição vai cumprir esse papel muito bem. Muitíssimo obrigado a você. Bacana, e um trabalho muito rico de Patrício, viu, gente? Antes de começar a entrar aí na sua seara, Patrício, você é da família Moraes. Isso. Que inclusive, quando eu morava aqui, todo mundo dizia que era uma das maiores famílias de Birimbau. Uhum. Isso é fato mesmo? É Moraes com E a sua? É Moraes com E. E aí a família é grande mesmo aqui? A família é muito grande. Tem o Moraes com E, agora eu tenho um tio, que é irmão de meu pai, que o Moraes dele é com I. Sim. Mas ele era irmão de meu pai, então não sei se por conta do escrivão, na hora que foi fazer o registro, isso. Aí colocou com E, para meu pai, ele colocou com I, mas a família Moraes é muito grande. Tem pessoal de um senhor que teve muitos filhos, chamado Zeca Moraes, aqui, uma pessoa famosa aqui em Birimbau. E tem todo esse parentesco e que às vezes chega para mim parentes que eu nem sabia que eram parentes. Inclusive, eu não sei se isso é verdade, me disseram, tem mais ou menos um ano, que a gente tem, os Moraes de meu pai, tem um parentesco lá longe, mas tem com a cantora, filha daqui, os pais daqui, de Ju Moraes. Eu não tenho certeza disso, eu não estou querendo fazer uma autopromoção de forma alguma, mas já me disseram que todos os Moraes que aqui da região de Conceição de Jacuípe, Birimbau, pertencem à mesma família. A mesma família, eu lembro disso, enfim. E Patrício, você que é um cara que trabalha aí com a palavra, né? Um cara que está ali ligado à literatura, o poeta é um fingidor mesmo, ou ele sempre expressa algo que ele viveu, ou que tem relação ali com o seu existir? O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Agora vamos lá, tem um parêntese aí. Sim. O poeta é um fingidor, finge a dor que deveras sente, a depender do texto que ele tenha escolhido, do propósito que ele tenha escolhido para aquele texto especificamente. Mas também o poeta escreve textos onde ele teve um conhecimento de causa, onde ele viveu alguma coisa que o faz manifestar, que o faz despertar o desejo de manifestar o que ele vivenciou através da palavra. Ou seja, tem escritas que são fingidas, é verdade, bem como tem escritas que são, se não são fingidas, são escritas que são uma tentativa de expressar o melhor, a essência daquilo que o escritor viveu em sua vida. Alguma experiência amorosa, de desilusão, experiência de amizade, que realmente foi vivida por ele dá vontade de manifestar essa experiência, e essa experiência, eu digo que essa não é fingida, é uma experiência que de fato foi vivida, e não fingida. Massa. Você é formado em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual de Feira de Santana, não é? Perfeito. Formou em que ano? Formei em dezembro de 2000. 2000, então um tempinho aí, a gente é 2018. 2018, há 18 anos. A sua opção pelo curso de letras, né? A sua verve aí, veio pelo curso de letras... Não, assim, a sua opção pelo curso de letras vernáculas veio por causa de sua verve literária, ou a sua verve literária nasceu ali no curso de letras? Vamos lá.
Aí, aqui, o curso de letras não foi o motivador de minha verve literária. E nem minha verve literária partiu do curso de letras. Então, para poder o nosso amigo internauta entender melhor a minha resposta de acordo com a sua pergunta, vamos lá. Em 1992, eu decidi fazer cursinho no ano de 93 para fazer psicologia na Universidade Federal da Bahia. Então, eu me matriculei num cursinho em Feira de Santana, que é uma cidade próxima aqui de Conceição de Jacuípe-Berimbau, fica a mais ou menos 30 quilômetros. E aí, antes mesmo de o cursinho, de eu começar a frequentar as aulas do cursinho, eu passei já a estudar. Peguei um livro de literatura, inclusive de Faraco e Moura, até hoje eu tenho esse livro de literatura. E fui estudar literatura para efeito de, quando chegar no cursinho, já ter alguma base. Eu tinha passado muitos anos sem... Eu tinha 4 ou 5 anos que tinha concluído o ensino médio. Então eu estava meio desatualizado e fui estudar fui me antecipar ao que viria no cursinho. Então, estudando, peguei esse livro de literatura de Faraco e Moura e lá, mas decidido a fazer psicologia da Universidade Federal da Bahia. Lá, um texto me chamou a atenção. Eu vi o título: Psicologia de um Vencido. Aí o nome psicologia me despertou. Psicologia de um Vencido era um soneto. Eu aí fui ler o soneto. Quando eu acabei de ler, aquilo me deu uma emoção. Aquilo foi aquele texto pequeno, um soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, me transformou a minha vida. Quando eu li o texto, eu vi: eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa à boca de um cardíaco. Já o verme, este operário de ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara a guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Raulino, quando eu acabei de ler esse texto, aquilo me impactou. A partir desse texto, eu já tinha em torno de 23 anos. Foi esse texto que me fez gostar de ler poesia e me fez me interessar por poesia. Até esse texto, eu não me sentia seduzido por leitura e por literatura, por incrível que pareça. Esse foi o divisor de águas. Foi Augusto dos Anjos, autor deste poema paraibano, poema contido no único livro que ele publicou em vida, chamado Eu, que me deu um impulso para a sedução poética, a sedução da palavra através da literatura. Então, a minha inclinação pela literatura veio desse poema. Não foi a universidade, o curso de letras. Foi desse poema. A partir de então, eu comecei a ler, procurar pesquisar Augusto dos Anjos, principalmente, e aí fui pesquisando outros autores. Sim. Então, meu impulso literário, esse foi o impulso literário de eu gostar de ler literatura. Completando a sua pergunta, e quando foi que eu, Patrícia de Moraes, de fato, abracei a causa da literatura, vou agora decidir escrever literatura? Isso já foi uns 5 anos depois. Isso já foi uns 28 anos de idade. Já quase com 28 anos de idade, já velho para a literatura. Enquanto os poetas românticos já tinham com 24, como Castro Alves, né? Sem comparação de textos, é claro, nem de talento, nem de genialidade. Mas com 24 ele já tinha composto a obra que compôs. Já tinha morrido, já tinha 8. Pois é. Já tinha criado, já tinha morrido. É isso,
os românticos, mais especificamente, morreu com 20 e poucos anos. Então eu com 28 que decidi abraçar a causa da literatura, no sentido de escrever, depois que eu recebi depois que eu tive uma conversa com Deus, com o Divino. Estava na sala de minha casa, não desta, mas da casa de meus pais onde eu morava, e aí numa tarde de outubro, o Divino conversou comigo e me mostrou o caminho da literatura, porque há muito tempo antes eu sentia algo estava faltando em mim, e eu conversava com Deus e pedia para Ele me mostrar que caminho eu deveria tomar para isso que faltava não faltar mais e me completar como pessoa, como ser. Então, nessa tarde de outubro de 1996, exatamente com 28 anos, Deus conversou comigo, Ele me mostrou o caminho. A partir de agora, eu vou lhe mostrar o que você sempre me pedia. O seu caminho é a literatura. Independentemente de fama, que isso a gente, né? Mas eu abracei a causa e eu me sinto preenchido e realizado depois dessa conversa com o Divino. Pô, bacana. E essa conversa aí te deu várias possibilidades. Em 1997 você participou da coletânea Reviravolta, Versos e Textos, com alguns poemas, né? Mas ali foi a primeira vez que seus textos foram publicados ou você já tinha tido alguma outra experiência? Não, nunca tivera outra experiência, não. Foi exatamente em 97, nessa coletânea, que eu vi meus primeiros textos publicados. Não lembro, vi num jornal, alguma coisa assim, que a editora Arte Contempt estava selecionando textos para fazer uma coletânea. Aí eu me interessei, queria ver meus textos publicados, e aí escrevi os textos, foram selecionados, e a partir de então, foi quando de fato eu vi meus primeiros textos inscritos num livro propriamente dito. Foi mais de um texto, né, que foi publicado? Foram 5 textos. Coletânea? 5 textos, quatro de forma poesia mesmo. 5. Um é em forma de poesia concreta. Sim. E os outros, digamos, na poesia não concreta. Não concreta, para fazer essa divisão, né? E aí, em 2005, você lança o seu primeiro livro, né? Primeiro livro. Eurótico, que tem uma temática, um título, enfim. Pela temática que ele abordava, né, que é o erotismo, ele causou muito rebuliço aqui na sociedade conjacuipense. O que é que você lembra do lançamento de Eurótico? Como é que foi? Porque a gente vive numa sociedade que, quer queira, quer não, ainda tem muito medo de tratar dessas coisas, né? Enfim, as pessoas não tratam disso de forma como deve ser, de forma natural. E aí? Pois bem, este foi meu primeiro livro, Eurótico, publicado, como o Raul acabou de falar, em 2005. Eurótico, capa de Gabriel Ferreira, um amigo e irmão que eu tenho. Um artista feirense, um artista, né? Tanquinhense. Tanquinhense? Tanquinhense, de Tanquinho, mas que mora em Feira de Santana. Ele que compõe as capas dos meus livros. Aqui em Conceição do Jacuípe, eu não fiz o lançamento. Então eu não teria o que dizer sobre a receptividade do livro Eurótico aqui em Conceição do Jacuípe. Mas eu fiz o lançamento em Feira de Santana, no Museu de Arte Contemporânea, em novembro de 2005. A receptividade foi muito boa. Inclusive, ouvi do diretor, na época do Museu de Arte Contemporânea, que foi um lançamento, um dos melhores lançamentos que o museu proporcionou. A receptividade, o público foi grande, foi uma noite maravilhosa, e aquelas pessoas que lá estavam abraçaram a causa do Eurótico com muita intensidade. Graças a Deus tive uma boa venda de livros, e a partir de então recebi alguns telefonemas elogiando sobre a obra, dizendo que a obra de fato segue a linha erótica, que é esse o propósito. Eu digo que de fato segue a linha erótica porque muita gente confunde erotismo com pornografia. Sim, que é totalmente diferente. Totalmente diferente. Pornografia tem uma linguagem, o erotismo tem outra. Mas em Feira de Santana, especificamente, que foi o lugar onde eu publiquei o livro, lancei o livro, a receptividade foi muito boa, muito boa. Eu tive uma certa, não diria decepção, mas uma surpresa, quando eu fui em 2006 para a 19ª Bienal Internacional do Livro em São Paulo. Fomos eu e Gabriel Ferreira fazer
alugamos um standzinho lá e levamos o livro para lá. Então lá eu não vi, senti até umas críticas, as pessoas passavam, erótico, algumas entravam no stand, folheavam o livro e tinha uma certa repulsa. Eu achava que lá seria um lugar, que o São Paulo, né, aqui do interior da Bahia, é muito mais aberta a tudo, né? Isso, a cidade tive essa impressão de que seria muito aberto, que o erótico ia, não fosse a venda do erótico, mas que quem lesse ia olhar e será isso, você falou para você, seria uma leitura de forma natural. Eu não percebi isso. Eu vi uma certa uma certa resistência assim de algumas pessoas, coisa que eu comentei com o Gabriel na época, e a gente ficou surpreso por conta disso. Infelizmente o erotismo ainda causa esse tipo de reação, né? Mas fazer o que, né? Estranho, né? Estranho. E aí, que de erótico, tem algum que você possa ler aqui pra gente agora? Tem. Você acha significativo? Tem. Ou declamar sem ler, porque você sabe tanto, né? Pode ser. Tem um que eu gosto muito, né? Que é uma ideia que eu quis passar, que eu tenho desde adolescente. Que ideia é essa, Patrícia? É a ideia de que não é o homem que come a mulher, é a mulher que come o homem. Então isso me veio, quando eu decidi escrever o livro, eu disse, eu vou colocar essa ideia num poema, que não é o homem que come a mulher, não, é a mulher que come o homem. Engraçado. Isso. Porque hoje em dia, rapidamente, eu vejo algumas mulheres falando assim, eu comi fulano, mas eu acho, comi Beltrano, né? Eu já ouvi mulheres falando isso. Mas essa expressão dela está perfeita. E é isso mesmo, a mulher que come o homem. Então, de que forma eu passei essa ideia? Compondo um poema chamado Sempre Fui Contra Essa Expressão Precisa, que diz assim: apesar de ter uso consagrado, sempre fui contra esta expressão precisa. Comi fulana ao coito consumado. Quem come é quem recebe na baliza o rijo vergalhão desbravador. É quem abre os portais independentes para acolher com cálido vigor as intenções viris correspondentes. Quem come não sou eu, ela é quem come. Se no ato legal da introdução o imperioso falos é que some, defendo sem ideia até morrer, e quando o corpo encher-se de tesão, ciciar. Vem, amor, vem me comer. Tá aí. Sempre fui contra essa expressão precisa. Então esse é um dos textos, que é um soneto que está presente no erótico. Mas você já pensou, eu estava aqui enquanto você estava falando, quando nós temos uma relação homossexual, e aí, como é que fica essa coisa do comer? E aí agora você já está fazendo uma lucubração, aí demanda umas coisas, aprofundar mais, né? Porque tem a relação homossexual mulher e tem a relação homossexual homem-homem, né? Exatamente. Então aí é uma discussão que eu prefiro não entrar nessa seara, não. Eu me desculpe, mas eu prefiro, quem sabe, deixar para uma outra cachaça, mas essa eu prefiro. Muito bom, velho. E você, Patrícia, também é compositor, né? Estou me arvorando aí pela área. Não é compositor de mão cheia, inclusive a gente vai falar aqui quando tratarmos aqui do projeto Minha Bahia. Mas você lembra qual foi a primeira letra que você musicou? Porque assim, você é um cara que escreve, é um cara da palavra. Mas quando foi que você começou a colocar musicalidade mais fortemente nas suas letras, nas suas poesias? Eu lembro quando foi que eu musiquei o primeiro texto que eu compus. Mas eu não lembro do texto. Eu lembro do título do texto, que se chamava Erotizante. Olha. Inclusive esse texto serviu de exposição por uma colega minha, quando eu fazia o curso de letras, num recital de poesia, recital esse pedido por um professor de literatura chamado Antônio Brasileiro. Então ela gostou do texto e resolveu resolveu recitá-lo para a sala, que é um texto próprio para a composição musical.
Mas eu não lembro como era o texto, só lembro que o título do texto era erotizante, porque essa veia erótica já vinha me perseguindo assim, desde essa época. Sim. Então eu compus esse texto, mas eu não lembro o texto, fiz essa composição, o texto, musiquei, mas eu não lembro nem a melodia e nem lembro mais a letra. Mas esse foi o marco da composição musical, mas eu não lembro mais, infelizmente. E nesse trabalho aí, nessa área de composição, você já enviou suas músicas a alguns artistas que você admira para que eles gravassem? Já teve esse movimento? Não, ainda não. Não enviei, não. Mas tem vontade de ver sua música aí com um artista que você admira? Com certeza. Eu acho que todo compositor, né, tem essa. Vontade eu tenho, com certeza, e muita vontade, como não. Mas é uma canção, uma composição minha na voz de um artista que tenha um alcance maior, com um artista baiano. Ou até ver uma música que gravada então por um artista desse, isso seria uma maravilha. Não foi um propósito meu, mas coincidentemente eu fui para o lançamento do livro de Vânia Abreu em 2000, no ano passado, 2017. Sobre Riachão, né? Sobre Riachão, isso, exatamente. Lá no Shopping Barra em Salvador. Como eu ando com meus livros no carro, onde eu vou, eu estou com meus livros, é a minha identidade, eu vi a irmã de Vânia Abreu, quem não conhece, Daniela Mercury. E pouco tempo antes desse lançamento, eu tinha assistido a uma entrevista de Daniela num programa, que agora não lembro o nome, um programa para TV portuguesa, Portugal. E onde ela disse que adorava literatura, gostava de ler. Aí eu me lembrei dessa fala dela nessa entrevista. Então eu a vi no lançamento do livro da irmã, Vânia, e aí tive a ousadia de ofertar o projeto Minha Bahia para ela. Como que eu fui? Eu fui próximo a ela, dei boa noite, e aí já fui logo dizendo que tinha visto a entrevista dela, onde ela dizia que gostava de literatura, e aí apresentei o livro Minha Bahia, e atrelado ao livro, né, o projeto de fato, né, que o livro e o disco, aí dei para ela poder ler. Eu ouvi as canções, mas foi uma casualidade. Sim, então eu nunca assim tive o endereço de alguém, algum cantor famoso para poder enviar direcionado para ele, nunca fiz isso não. Agora vontade eu tenho de ver umas canções assim, ainda mais na Bahia, por um baiano então. Tenho vontade, sim, claro que tenho. E tenho vontade, muita vontade. Vamos fazer, viu? Porque como você disse, assim, mais pessoas precisam conhecer a sua obra, porque eu acho que essa é a satisfação do artista, né? É assim, é que você falou, que tem um alcance, é exatamente isso. Que muita gente conhece aqui, mas que outras pessoas também possam conhecer sua obra, que é importante, que a gente vai ver daqui a pouco, gente. Quando a gente falar ali mais detidamente do Minha Bahia. Mas algumas de suas músicas foram selecionadas, né, naquele festival Vozes da Terra, que acontece em Feira de Santana. Eu sei que uma foi Eu e Você, né? E que ano foi Eu e Você? Foi selecionada? 2014. Foi 2014? Foi. 2014. Pronto. Mas... Foi 2014. E teve uma outra foi... Ambas as músicas foram no mesmo ano. Foram Eu e Você, e foi uma chamada Eu em Pétalas. Eu e Você foi selecionada para se apresentar. Ficou entre as 24, para poder dessas 24 tirar-se 14 para serem gravadas. Então a Eu e Você ficou entre as 24, mas não passou para a etapa seguinte, que eram as 14 que seriam gravadas. E ela ficou aí. Agora, Eu em Pétalas foi selecionada, realmente foi gravada, uma colega minha chamada Adriana Duarte, foi quem gravou a canção. Inclusive, eu tenho que registrar, até pegando um pouco do gancho da pergunta sua, quando começou quando eu enveredei pela composição, no final de 2012, final de 2013, eu conversava com essa amiga minha aqui, Adriana, que é colega de curso, colega de colégio, trabalha no mesmo colégio que eu trabalho, e ela é musicista, ela toca baixo, toca guitarra, toca violão. E então, eu conversava com ela no final de 2013,
Estou meio confuso na data. Mas 2013 ou foi em 2012, não estou lembrado bem. Aí, sobre a vontade que eu tinha de colocar meus textos, musicar meus textos. Aí, poxa, Adriano, eu tenho uma inveja branca de quem escreve e põe música em cima e faz a melodia em cima do que escreve. Eu tenho uma inveja branca disso. Eu não sei como fazer isso. Eu queria tanto fazer isso. Me lembrei, foi no final de 2012. Aí, em 2013, tinha dito isso para ela em dezembro de 2012. Quando foi em 2013, em fevereiro, vocês já devem, os internautas, nossos amigos internautas do Sem Edição, já devem ter percebido que eu já falei em Deus, em momentos importantes da minha vida. Mas eu tenho que falar porque é o que eu sinto mesmo. Em fevereiro de 2013, Deus, de fato, de novo, me abriu esse leque de composição. Leque no sentido de que de eu me sentir, não diria assim, um compositor, mas ele me deu a possibilidade, me fez sentir a possibilidade de que eu poderia escrever um texto e em cima desse texto colocar uma melodia. Então foi exatamente em fevereiro de 2013 que eu de fato abracei, digamos, a causa, comecei a compor mesmo, na intenção de letra e melodia. Foi em 2013. 2013. Aí, estimulado, aí eu mostrei, fiz a canção Ei Você, e aí mostrei essa colega minha, Adriana, ela gostou, e depois mostrei outra canção, Eu em Pétalas, ela gostou mais ainda. Então, nesse mesmo ano, para efeito de o CD sair em 2014, eu escrevi as duas canções. Veja que eu nem imaginava, eu resolvi escrever as duas canções no Festival Vozes da Terra de Feira de Santana. Uhum. Então, um amigo meu chamado Fernando, que também é outro colega, Fernando Valverde, do colégio que eu trabalho, interpretou Ei Você, e a Adriana Duarte interpretou Eu em Pétalas. Então, aí nesse processo de a música ir à frente, passou por uma seleção, depois teve a primeira etapa até chegar à etapa das 14. Então, Ei Você não conseguiu passar, e Eu em Pétalas conseguiu passar. E assim foi gravada Eu em Pétalas pela minha amiga Adriana Duarte. E aí quando eu vi que uma canção minha estava sendo gravada, passou por um festival, pela avaliação, foi selecionada e foi gravada, aí eu me senti assim, eu posso ir mais longe. Sim. Então, a partir daí, eu aí sim me senti mais seguro, que eu passei a compor, aí que veio a ideia do Minha Bahia e tudo, aí eu compus as canções do Minha Bahia. E assim foi que nasceu aí. E cantar, você não tem vontade, não? Vontade até que eu tenho, mas eu tenho antes da vontade vem a consciência de si mesmo. Eu desafino, até cantando atirei o pau no gato. Eu desafino cantando parabéns pra você, então cantar eu já vi que ainda não. Quem sabe um dia, mas eu estou muito satisfeito, eu me sinto muito satisfeito em eu compor e ver minhas canções cantadas por alguém. Eu me sinto realizado por isso. Não vou em busca, mas eu quero um dia cantar. Se for, será. Se não, tudo bem. Eu acho que pode, viu? Tem um timbre bom. Vamos pensar no que você falou. Em 2013, você lançou a primeira edição do Minha Bahia. Exatamente. Em 2015, a segunda edição. Exato. Que vem em formato de projeto litero musical, né? Com lançamento tanto do livro quanto do EP aí, que a gente vai ver daqui a pouco. Certo. A obra é dividida em 3 partes, né? Aí eu gostaria que você falasse quais são essas partes de cada uma delas. Viu, tranquilo. Em 2013, vamos mostrar. Aqui está o projeto Minha Bahia, o projeto litero musical, que é um livro composto por poemas, e aqui são 5 canções em forma de samba que eu compus. Mas antes de falar propriamente desse projeto aqui, eu tenho que falar o projeto Minha Bahia que veio antes. Antes desse projeto, eu publiquei, em 2013, um livreto, um livrinho, um opúsculo, né, com o nome Minha Bahia. Por quê? Porque o poema Minha Bahia, é o maior poema que eu já escrevi. Ele possui 798 versos. Então, para poder eu manifestar meu amor pela Bahia, tinha que ser assim, né? Mas o poema que dá o nome à obra, né? Uma Ilíada. Quem me dera. Então, conversando com um amigo, irmão meu, chamado Silvério Duque, o escritor Silvério Duque, o poeta, o músico Silvério Duque, ele me orientou, ele me sugeriu
que eu fizesse uma antecipação do que seria o projeto Minha Bahia. De que forma? Ele me sugeriu lançar apenas o poema Minha Bahia, um opúsculo apenas com o poema Minha Bahia, já que o poema Minha Bahia era um poema de 798 versos. Então eu gostei daquela ideia, acatei, e aí em 2013 eu lancei esse opúsculo tão somente com o poema que dá nome à obra. Sim. Em 2015, aí sim que eu lancei a obra, o projeto completo. Aqui está, com a capa de Gabriel Ferreira, um outro irmão de luz que Deus me mandou. Capa dele, sempre ele tem essa atenção por mim, essa solidariedade, e compõe, faz as capas dos meus livros. Não só a capa, bem como as ilustrações. Tem várias ilustrações aqui. Pela editora Mondrongo, né? Editora Mondrongo. Aqui ilustrações, tanto a capa como as ilustrações de Gabriel Ferreira. E a apresentação de outra irmã minha, outra amiga, Nívia Maria Vasconcelos, que é poeta também, que hoje mora em Salvador. Pois bem, então o livro se divide em 3 partes. A primeira parte possui poemas interdependentes entre si. Poemas que destacam alguma coisa da Bahia. O poema, por exemplo, de abertura, eu fiz questão que fosse um poema onde o eu lírico expressasse a importância da raça negra na constituição do Estado da Bahia. O poema chama-se Somos Você. Então eu quis que o livro fosse aberto assim. Que importância, o que foi que o negro foi para a Bahia e o porquê que a Bahia é o que é hoje. A Bahia é porque a raça negra teve o seu sangue presente, a sua verve presente. Então tem um poema dessa assim. Tem outro, eu quis destacar o acarajé, que é uma iguaria que tradição que identifica onde nós identificamos a Bahia. Então eu fiz um poema chamado Acarajé, que está aqui. O poema Acarajé é até curto. O poema é muito curto. Deixa eu ver aqui. Olhem só vocês, nossos amigos internautas. Raulino. Acarajé. Das negras mãos baianas da baiana, quentinho, corado a disciplina do dendê, pimenta a gosto, salada, camarão, caruru, vatapá, me vem ele, versando um pouco da lhaneza da Bahia. Uma bocada, a sensação. Outra bocada, animação. Terceira agora, afirmação. A quarta face, inspiração. Chegou a quinta, a devoção. Se foi todinho, oração. Então, esse poema Acarajé. Então, essa primeira parte é pontuada por poemas assim, onde eu quero destacar alguma coisa que identifique a Bahia, e assim eu fiz. A segunda parte do livro é dedicada a baianos que amam a Bahia, alguns que estão vivos ainda, e outros que já se foram, que amam ou amaram a Bahia e faziam questão de divulgar esse amor, de manifestar esse amor pela Bahia. Só tem um não baiano nessa segunda parte, que é Djavan, o cantor Djavan. E por que, Patrícia, Djavan está aí? Se ele não é baiano, ele é alagoano. Porque em 2012 eu fui a um show dele na Concha Acústica. E aí ele cantava a música Oceano, e chegou num momento em que ele parou de cantar e a plateia cantou a música Oceano, finalizou ele sem cantar e a plateia cantando. E aquilo foi maravilhoso, tão maravilhoso que fez Djavan chorar. Ele chorou, e quando ele se recompôs do choro, ele disse a seguinte frase: eu devia cantar só na Bahia. Na mesma hora, o ouvido de metrificador pegou o decassílabo. Olhem vocês, um decassílabo, eu sei que nem todos têm a habilidade e o conhecimento de sílabas poéticas, mas se vocês pegarem aqui comigo, contando nos meus dedos, ó. Vou pegar o livro aqui e colocar.
Eu devia cantar só na Bahia. Então são 10 sílabas poéticas certinhas. Aí o ouvido de metrificador pegou aquilo e eu resolvi compor um texto que eu musiquei. Eu tenho um samba composto com esse título que homenageia Djavan, que eu resolvi colocar na segunda parte do livro. Como o CD, já a gente vai falar logo pra frente, eu não tive, é uma produção independente, o projeto é uma produção independente, eu compus, na verdade, 10 canções para comporem o CD, mas eu só pude gravar 5, por conta de dinheiro mesmo. Sim. Eu tive que escolher 5. Então, eu tinha vontade de gravar essa música de Djavan, mas vamos deixar, essa música eu compus para Djavan, mas vamos deixar ela um pouco mais para frente. Então, eu não coloquei no CD, não pude colocar no CD, mas coloquei na segunda parte do livro. Então é por isso que o nome de Djavan, para vocês que um dia conhecerem a obra, está aqui na segunda parte. Então tem baianos ilustres. Baianos ilustres que amam a Bahia. Desse amor Djavan. Djavan, exato. A segunda parte, por exemplo, tem um neologismo que eu imitei, chama-se, a segunda parte começa com um poema chamado Gilbertano, que é a junção do nome Gilberto com Caetano. Uma referência, uma alusão a Gilberto Gil e Caetano Veloso. Massa. Então, eu acho interessante porque, nesse poema especificamente, porque ele abre com um decassílabo de uma música de Gilberto Gil chamada Rebento. O decassílabo é o seguinte: e a imensidão do som nesse momento, que fecha a canção Rebento. Então eu começo o texto gilbertano dizendo: e a imensidão do som nesse momento que leva a assinatura da Bahia, e aí segue o texto. Então ele abre com um decassílabo da música Rebento de Gilberto Gil e fecha com um decassílabo da música O Quereres de Caetano Veloso, que o decassílabo é o seguinte: e ganha liberdade na amplidão. Esse decassílabo fecha a música O Quereres. Então, como era para homenagear Caetano e Gil, então eu fiz a abertura com um decassílabo de Gil e fechei com o de Caetano. Então tem Gilberto Gil, Caetano Veloso, a quem eu dedico. Ginga das Cores é um outro texto que eu dedico a meu amigo e irmão, como eu falei, para o Gabriel Ferreira. Outro Tom, tem um texto, um poema chamado Outro Tom, um soneto, que eu dedico a Tom Zé, que é daqui de pertinho de Conceição do Jacuípe. Tem dedicado um poema dedicado ao idealizador do Elevador Lacerda, que foi Antônio de Lacerda, né, o Elevador Lacerda que identifica a Bahia, que qualquer canto que a gente viu, a imagem do Elevador Lacerda já nos faz logo perceber, ela está na Bahia. Sim. Tem um texto dedicado a Mãe Menininha do Canto A, tem um texto dedicado a Ivete Sangalo. Então, esses baianos que amavam a Bahia. A segunda parte refere-se a isso. Né? E a terceira parte é o poema Minha Bahia propriamente dito, que é o poema que eu lançara em 2015, apenas o poema, que volta, que eu lançara em 2013, ele volta em 2015 e compõe o livro inteiro Minha Bahia. Essa é a parte literária do poema. Entendi. Do projeto Minha Bahia. Completo, né? E assim, o Minha Bahia é uma homenagem à Bahia e sua demonstração também de amor pela terra, né? Como você teve insight para essa produção? Assim. Porque o meu amor pela Bahia é desde criança. Desde criança eu já tenho eu não sei dizer o que, mas eu já tenho essa queda imensa pelo meu estado. Quando eu vejo na televisão, sei por algum amigo que um baiano está fazendo sucesso, um baiano conseguiu ascender naquilo que queria, aquilo me dá uma satisfação espiritual muito grande. Então é uma coisa que eu tenho essa ligação com a Bahia que eu não sei dizer. Então vem desde sempre, assim que começou. Então eu tenho que fazer algo para homenagear o meu estado e demonstrar esse amor pela Bahia. Então, eu fiz e a gente até já falou aqui, Patrícia, é um EP ou um CD? É um EP, né? É um EP, né? Tem gente que chama de CD. Porque tem menos faixas, né? Isso, então é chamado de EP. Isso. O EP Minha Bahia é composto por 5 sambas, né? Isso. O Minha Bahia, sim. 5 letras. 5 letras, Amaré Birimbau, Oxente isso. E Bahia Que. Isso. E todos eles são interpretados pela cantora Wendsa Mariá, né, que já esteve aqui também no Sem Edição, basta procurar a entrevista, viu? Você que está assistindo. E como é que se deu essa parceria com Wendsa? Porque o Wendsa é um artista daqui que tem um vozeirão também, é uma menina bacana, uma artista plural. Essa parceria se deu da seguinte forma. Um outro amigo, chamado Marcos Azevedo, estava
estava já no projeto, eu mostrei o projeto a ele, e ele decidiu abraçar o projeto. Então, comecei a compor as canções, mostrava a ele, e aí a gente foi desenvolvendo, mostrando, desenvolvendo, até que por motivos pessoais ele não pôde mais continuar no projeto. E aí ele mesmo sugeriu que eu convidasse o Wendsa. Eu não tinha muita aproximação com ela, não tinha quase nenhuma aproximação, apenas aqui na cidade de Birimbau, Conceição do Jacuípe, havia, mas não tinha aproximação com ela. Então, como ele não pôde mais continuar, e eu já estava com o projeto quase pronto, o filho já estava quase para poder ser parido, então eu fui e apresentei o projeto para o Wendsa. Ela adorou a ideia e aí não mediu esforços. Já no dia seguinte a gente já foi, ela já viu as canções, já foi vendo, já foi ensaiando, já foi pegando o jeito, e logo bem depois a gente já foi fazendo os ensaios aí, já em estúdio, já com os músicos, e aí já foi, e aí se deu assim, tá até hoje ela, no que precisar, no que Minha Bahia vai estar ali, ela está presente, ela está rindo, só mesmo se for uma coisa muito atípica, que ela não possa estar presente, mas ela está presente, nunca faltou, ela está colada. Então foi assim que nasceu. Eu apresentei o projeto para ela, em momento algum, vou pensar, titubeou, e aí o projeto andou, e aí fomos gravar, e aí está o projeto aqui. É um casamento perfeito, porque as letras são de Patrícia e a voz de Wendsa, assim, eu acho que todo mundo devia procurar aí, porque está muito bacana. E assim, Raul, como o livro, o disco também tem, abre com a canção Minha Bahia. Quer dizer, o livro fecha com o poema Minha Bahia e o disco, o EP, abre com a canção Minha Bahia. Então, tem um poema dedicado com o nome Minha Bahia e uma canção com o nome Minha Bahia. Bem como eu não podia deixar de falar sobre minha terra, Birimbau, terra que eu amo. Então, a terceira faixa do EP contém uma canção chamada Amarei Birimbau, onde eu declaro meu amor por Birimbau, a minha terra. E no livro tem um poema que se chama Minha Birimbau, onde eu também declaro literariamente, o meu amor por Birimbau. E conta um pouco da história do porquê do nome Birimbau e do porquê do nome Conceição do Jacuípe, que é oficialmente conhecido, Birimbau é oficialmente conhecido como Conceição do Jacuípe. Exatamente. Então aqui, gente, o EP Minha Bahia, o Wendsa canta Patrícia de Moraes. Isso, muito bacana. Que ótimo. É uma joia e um filho, né? Aqui é. E além dessa parceria aí com o Wendsa, né, tem outro artista também que eu pesquisando, eu percebi que bebe na sua fonte, né, que utiliza sua obra também para fazer arte, que é o professor de teatro, ator e diretor Roberto Malê, que ele é de São Paulo. E aí, como é que se deu também esse encontro com ele? Esse encontro virtual se deu através de um grande amigo e irmão meu, Silvério Duque. Silvério Duque o conheceu também virtualmente e comentou comigo que tinha esse Roberto Malê que tinha a prática de recitar poemas através do YouTube, um canal no YouTube. E aí você me passou o contato dele, eu entrei em contato com ele, enviei um poema para ele, achando assim, foi até um pouco ousado. Eu lembro que quando eu entrei em contato com ele, eu disse, me desculpe pela ousadia, mas eu estou enviando um poema aí para você dar uma olhada, caso você queira, né? Caso você queira, mas eu querendo mesmo que ele recitasse, né? Caso você ache conveniente, eu queira recitar. E assim que o Roberto recebeu o poema, ele também imediatamente o gravou e está no YouTube. O poema chamado Teu Cheiro, se botar no YouTube, Teu Cheiro, Roberto Malê, Patrícia de Moraes, vocês vão ver o poema Teu Cheiro, do meu livro chamado Amor em Carne Viva, que não foi publicado ainda, na voz de Roberto Malê. É assim que se deu. E tem outro também, que eu vi um outro poema, que eu esqueci agora, mas tem um outro também, que ele declama uma receita, assim. Eu esqueci agora, mas eu vi dois vídeos. Dois vídeos, né? No canal dele. Eu também agora estou esquecido. Tá esquecido, né? Todos nós esquecemos. Perdão. Você falou aí, adiantou, né, que o Amor em Carne Viva ainda não foi publicado, que é um livro de poemas, né? Isso, E o Conta Gotas, que livro de Raikkonen. Sim. Já foi publicado esse? Também não. Então são projetos aí que você vai implementar agora em 2018 já?
Se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Como para os nossos amigos internautas entenderem, por que não publica? Toda a minha obra é uma obra de produção independente. Então o custo todo é meu. Eu não tenho nenhum patrocinador. Mas eu espero em breve publicar tanto Conta-Gotas quanto Amor em Carne Viva. E também tem o livro atual que eu estou revisando, que se chama Fotografias, que é um livro em prosa poética. O Conta-Gotas é uma experiência que eu fiz e que gostei muito de haikais. Eu conversava com conhecido meu, o editor do livro, Mondron. A editora Mondron, né? Vamos falar aqui, porque é importante dizer, né? Isso. Conversava com Gustavo Felicíssimo sobre haikais. E aí eu me interessei pela forma, pelo formato. Ele tinha lançado um livro também de haikais. Conversei com ele, como é esse lance do haikai, ele me deu uma orientaçãozinha assim, aí eu fui procurar, pesquisei. E aí decidi compor um livro só já com 100 haikais. Na minha mente eu compus 100 haikais. E aí é um livro curioso que ele começa sempre, todos os textos, todos os haikais começam assim, com a gota de, aí tem a gota de alguma coisa, a gota de, e aí todos os textos começam assim. E eu fui elaborando, até tinha definido que faria 100 haikais com textos curtos, então faria no mínimo 100 para poder ficar uma obra um pouquinho maior, não grande, mas uma obra mais cheia, né? E aí compus esse livro, tive essa experiência que eu gostei muito, que eu nunca tinha escrevera haikais, e aí compus. E o nome Conta-Gotas se dá exatamente porque os textos começam a gota de, aí que não é uma coisa. E então, até pelo próprio formato do haikai, é uma coisa, né, que é simples, pequena, bem rápida. Então uma gotinha, uma gotinha. Muito bacana. Olha, Patrícia está no Mapa da Palavra, né, que é um projeto da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Então, se alguém quiser pesquisar aí, basta colocar lá e ver que tem lá uma biografia, algumas obras suas, né? Isso, uns textos. E tem um link para o blog dele, que é o poetapm.blogspot.com.br, né? Perfeito. Que tem a sua biografia também, e tem alguns de seus poemas. Alguns. De todos os livros aqui que a gente falou. Patrícia, eu quero agradecer você mais uma vez por estar aqui. Já gostou? Tão massa, né? Muito obrigado mesmo. Você tem, você é todo poesia, todo literatura. Mayakovsky tem um poema, né, que fala assim: a anatomia ficou louca, eu sou todo coração. Então com você eu sou todo poesia, sou todo literatura, porque você exala isso o tempo todo. Muito obrigado por estar aqui, viu? Eu fico agradecido pelo convite do Sem Edição, por você poder vir aqui à minha casa e fazer esse programa e mostrar um pouco da obra de Patrícia de Moraes para os internautas que assistirão ao programa, e espero que todos gostem, e uma satisfação muito grande. Um abraço a todos vocês e aquele axé, como eu digo pelos meus alunos em sala de aula, caminhemos. Exatamente. Mas para encerrar, eu quero que você prepare aí uma poesia para você declamar, que eu vou lá desligar quando você concluir. Tranquilo. Pode ser? Pode ser. Pronto, vamos lá preparar. Vou falar poesia? Deixa-me ver aqui agora. Uma poesia do livro Erótico. Toma meu corpo, amor, e com vontade roça sobre ele as carnes da luxúria, e nos faça devassos dessa fúria, para nós a maior felicidade. Toma meu corpo, amor, e põe em cena essa tua língua espessa de ousadia, pela qual eu só tenho idolatria, pois tem no sangue seiva santa e obscena. Toma meu corpo, amor, e nessa ânsia de encontrarmos o autêntico prazer alimentado por nossa ganância, despeja sobre nós todo esse arder que escorre da lascívia, da fragrância que a carne devassada adora ter.